Bom, graças a Deus. Ixi, assustei, falei, será que num instante que eu fui olhar aqui pro cronômetro aqui, o povo foi embora? Abra a Bíblia de vocês aí na carta aos Hebreus. Quero falar um pouquinho sobre esperança hoje. Esse é o tema maior da nossa mensagem. Hebreus, no seu capítulo 10, eu vou ler na NVI. Se quiser colocar, vou ler do 32 ao 39, na NVI. Hebreus 10, de 32 a 39, na NVI. Tá bom? Eu vou ler, vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Eu vou usar a NVI. Tá? Tá na atualizada ali, mas não tem problema não. O pessoal vai acompanhando. Diz assim: lembrem-se dos seus primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse tempo que a gente tem aqui junto hoje. Quero lhe pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra encontre lugar de morada no nosso coração, porque a gente precisa do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Retroceder é uma possibilidade viável para você? Retroceder na fé para você é uma possibilidade viável? Retroceder na caminhada cristã é viável para você? A gente tem vivido dias, e não é de hoje, esses dias em que muitos jovens e muitas pessoas como um todo, mas falando aqui no nosso contexto de juventude, muitos jovens eles caminham bem com Jesus até uma certa parte do tempo e depois, num dado momento, eles afastam-se de Jesus. Às vezes em alguns momentos estanques, né? Talvez na faculdade. Tem muitos que falam, pastor, mas a faculdade tira a fé do pessoal. Eu particularmente não acredito que a faculdade tem esse poder. Porque eu acredito que as pessoas cheguem lá enfraquecidas, carregadas de dúvidas e sem conhecimentos profundos acerca de quem Deus é. E aí qualquer palavra que eles ouvem abala aquilo que eles criam. Mas tem muitos retrocedendo, né? Outros retrocedem quando mudam de status financeiro. Então, conseguir uma promoção, ou para conseguir uma promoção, abrem mão de tudo, né? E às vezes alguns tentam até justificar, falam, não, pastor, mas eu precisava trabalhar, né? Não adianta nada ser alimentado no inferno, né? Às vezes é melhor passar fome no céu e ir para o céu, né? Mas hoje as pessoas têm contemporizado várias questões. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, retroceder na fé tem se tornado uma opção viável para muita gente. Muitas pessoas colocam a fé em uma gaveta da vida deles, em que essa fé é apenas um apêndice, ela não é aquilo que nós somos, ela é algo que nós temos. E aí é muito complicado, né? Porque, por exemplo, você tem a sua pele. Se porventura você retirar a sua pele, você vai sentir, porque a pele não é algo que você tem, a pele faz parte daquilo que você é. Diferentemente de uma camiseta. Camiseta você tem. Você tira, põe ela no armário, depois você pega ela, coloca num dado momento, talvez num período você usa aquela camiseta por mais tempo, até o momento em que ou você ou enjoe dela, ou ela fique velha, ou ela caiu da moda e você coloca de lado. Porque a camiseta é algo que você tem, não é algo que você é.
E a gente percebe que hoje em dia, muitos de nós lidamos com a fé como algo que nós temos, não algo que nós somos, algo que compõe o nosso caráter, algo que faz parte de mim. Para muitas pessoas, a fé é apenas mais um compartimento da sua vida. Quando nós olhamos para esse texto, e esse texto é muito importante, principalmente quando a gente entende o contexto desse texto, a gente vai perceber que também os irmãos para quem essa carta foi endereçada no primeiro momento, eles estavam enfrentando adversidades. Essa carta foi escrita ali no primeiro século, volta dos anos, entre os anos 70 e dos anos 50 até os anos 70, essa carta foi escrita. Os cristãos do primeiro século eles estavam enfrentando muitas lutas. Eles eram perseguidos constantemente. E a sua fé era constantemente colocada em xeque. Era o tempo todo. Vinha perseguições do império, vinha perseguições dos fariseus, vinha perseguição até mesmo de alguns cristãos, porque aqui ainda estava havendo um momento de ebulição, crescimento, nascimento da igreja. Tinha cristãos de várias vertentes, tinham aqueles que eram mais da linhagem grega, aquilo que é conhecido como helenistas, e também tinha os cristãos que eram vindos dos hebreus. Esses daqui, por exemplo, a quem a carta foi endereçada, eram cristãos vindos dos hebreus. No ano 49 da era cristã, o imperador Cláudio, ele expulsou os novos cristãos de Roma. Ele colocou todo mundo para correr, ele confiscou os seus bens, ele expôs essas pessoas à grande vergonha. Tudo isso tinha o intuito de enfraquecê-los, de fazer com que eles desistissem da fé. O que, na verdade, o império queria e que as perseguições daquele momento tinham como intento, era fazer com que a fé deles se enfraquecessem e que eles abdicassem, abrissem mão de crer em Jesus Cristo. O que eles queriam é que aqueles cristãos, por algum motivo, considerassem a possibilidade de retroceder, de não mais continuar crendo, de fazer com que a fé que eles haviam recebido de Cristo Jesus fosse tal qual uma camiseta, que eles pudessem tirar. Olha, essa camiseta me serviu por algum tempo, mas agora ela não me serve mais. Ela está apertada, ela furou, essa camiseta me causa desgaste. Mas eles não conseguiram isso, nem o império, nem a perseguição. Em vez de enfraquecer aqueles crentes, a fé daqueles irmãos foi fortalecida. E aí, voltando para os nossos dias, e por isso eu escolhi aquele texto por conta desse contexto de perseguição, olhando para os nossos dias, a gente tem visto cada dia mais os cristãos também sofrendo perseguições, só que não necessariamente uma perseguição sanguínea ou sanguinária, por assim dizer, mas uma perseguição ideológica, uma perseguição crítica, uma perseguição que entra para o âmbito das amizades, onde talvez por escolher caminhar pelo caminho cristão ou estar de acordo com o caminho cristão, você já não vai conseguir ter algum nível de amizade que você tinha antes. Ou até mesmo a questão ideológica. E quando eu falo ideológica, não tem a ver apenas com esses dois espectros que hoje as pessoas falam muito de direita e esquerda no âmbito da política. Ideológico é literalmente no âmbito das ideias. Ideias que conflitem com a fé. Hoje nós temos o tal do politicamente correto, onde qualquer coisa que se diga longe de uma patrulha de pensamento, você é taxado como radical. Você pode achar isso assustador, mas para muitas e muitas e muitas pessoas, ser crente é discurso de ódio. Sabia disso? Eu estava vendo um recorte de um programa de rádio nessa semana. É que hoje os programas de rádio vai tudo para YouTube, né? Eu não sei se é rádio, se é podcast, se é programa. Eu peguei o recorte e vi. Onde uma das pessoas que estavam ali, ele fez uma crítica à igreja. Só que a igreja não tinha relação com aquilo, porque o debate era sobre doutrinação ideológica nas escolas. Aí um dos debatedores falou, mas vocês têm que se preocupar com a doutrinação ideológica na igreja, porque a igreja está doutrinando. Ora, a igreja é o lugar de doutrinar mesmo. O que difere a igreja da escola é que se você não vier aqui, ninguém vai te reprovar, vai te deixar de dar um diploma. Você vem aqui porque você quer, na escola você é obrigado. Ou você tem a opção de não assistir a aula daquele professor que você gosta menos? Quem tem essa opção? Fala, a aula dele não gosta não. Nós, as cabeças não bate. Então, preciso de um 8 aí para passar legal, me dá meu 8 aí. Nem ficamos conversando. Você tem essa opção?
Não tem opção. Mas eles tentam rebater, trazendo a ideia de que a igreja é má, de que é um debate da igreja. E quantos hoje não são tomados por essa falácia? Quantos jovens não têm desistido por conta disso? Quantos jovens não ficam com os olhos brilhando com as novidades dos seus professores ou com as novidades que o mundo oferece e também não pensam que retroceder é uma possibilidade viável? Ou quantos na idade da juventude não estão correndo atrás de dinheiro pelas aventuras da vida e até encontrando mágoas e dificuldades no caminho e não têm abandonado a igreja? Mas quando nós olhamos para essa carta aos Hebreus, e nós entendemos o contexto em que ela estava escrita, e como aqueles irmãos de fato eram perseguidos de maneira sanguinária, e muitas vezes perdiam as posses, e perdiam o trabalho, e perdiam o status, nós percebemos que o autor de Hebreus tinha como o objetivo a afirmação da nossa fé. Ele diz que o servo do Senhor, aquele que teme a Deus, ele é diferente. Retroceder para ele não é uma possibilidade. Tanto que ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E o que eu quero falar com os irmãos hoje, com vocês hoje, é sobre quais algumas características que esse texto nos aponta, que nós encontramos na vida daqueles irmãos hebreus. Características que nos mostram o porquê que eles não eram daqueles que retrocedem. Porque para mim e para você, retroceder não pode ser uma possibilidade viável. Ela não pode ser uma possibilidade sequer aceitável. Retroceder da fé para nós não pode ser nada nem imaginável. E Hebreus trata muito disso. Hebreus, por exemplo, talvez um dos textos mais polêmicos e de difícil interpretação, Hebreus 6, diz que é impossível você novamente avivar aqueles irmãos que apostataram da fé. É impossível que eles voltem a ter comunhão, uma vez que eles experimentaram da comunhão, estiveram no meio da igreja, viram a ação do Espírito. É impossível revivê-los. Por quê? Hebreus, nesse tempo aqui, eles estavam lidando com essas lutas. E as pessoas que abandonavam e não queriam voltar exatamente por medo. Mas ele diz que o povo de Deus, os servos do Senhor, não são daqueles que retrocedem. E aqui eu quero destacar algumas características desses que não retrocedem, que o autor aos Hebreus nos mostra. A primeira delas é que aqueles que não retrocedem, eles não o fazem porque eles têm o coração sempre aquecido pelo primeiro amor. Eles estão constantemente lembrando-se daquilo que o Senhor fez por eles. Eles estão constantemente lembrando de que eram pecadores, condenados ao inferno, merecedores da morte, mas o Senhor, única e exclusivamente por graça e misericórdia, o salvou. Cantamos aqui agora há pouco. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu lembro que uma vez eu conversava com o Delcio sobre a tradução dessa música, e a ideia não é de ousado, é de um amor assim doido, impetuoso, inconsequente. É de um amor que ele não é costumeiro, não é normal. É mais ou menos a ideia no inglês, pelo que eu entendi naquele momento, como se Deus estivesse quase que colocando a sua reputação em risco por amar pessoas tão ruins como nós somos. E aí o autor nos diz ali no versículo 32, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Essa é uma lembrança que precisa estar sempre vívida na nossa mente e no nosso coração. Os dias em que o Senhor nos mostrou que somos pecadores e que merecíamos o inferno, e Ele nos estendeu a sua mão de graça e nos pegou para si. Lembre-se desses dias. O autor da carta aos Hebreus apela para que os irmãos lembrassem desses primeiros momentos em que eles receberam essa fé, do primeiro amor, do momento da conversão. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Daquela que você não precisa responder para mim, mas que eu gostaria que você respondesse para si mesmo. Você se lembra da sua conversão?
Ou você simplesmente começou a vir na igreja e gostou e foi vindo. Como diz um amigo meu, foi indo e acabou fundo. Quando ele viu, já estava. Eu temo que talvez um dos aspectos que faz com que muitos retrocedam da fé, é porque de fato eles ainda não tiveram uma experiência racional de conversão, de entender que eram pecadores. E por que eu uso o tempo no passado? Pastor, mas a gente era, mas continua pecando. Como é que esse negócio? Como é que esse passado era, mas a gente continua pecando? É que nós éramos escravos do pecado. O pecado nos aprisionava. O pecado nos dava prazer e nós tínhamos prazer nele e construíamos a nossa identidade dele e nos orgulhávamos desse pecado. Até que o Senhor nos mostrou que esses caminhos que nós costumávamos andar eram caminhos de morte. E Ele nos ofereceu e nos deu gratuitamente a vida em Cristo Jesus. Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra de ter sido confrontado pelo poder do Espírito Santo de Deus, de que você era um pecador, precisava da graça, e você foi convencido irremediavelmente pela graça de Deus de que o melhor caminho era Cristo, e você abraçou a Cristo Jesus de livre e espontânea vontade, compungido, contrito, quebrantado, reconhecendo que esse era o grande amor que Deus tinha para com você. Porque se você não lembra disso, você está em risco. E o risco não é de retroceder. O risco é de talvez ainda nem ter experimentado desse momento da conversão, desse quebrantar de Deus. O autor dos Hebreus queria que o povo se lembrasse disso. Lembrem-se. Lembrem-se de como o Senhor tocou no coração de vocês. Lembrem-se das emoções. Eu me lembro claramente da minha conversão, como se fosse hoje. Eu tinha 12 anos de idade. Foi no meu primeiro acampamento de carnaval em Apucarana. Quem liderava era o reverendo Otoniel, que o Senhor já o promoveu para a glória. Ele era da IPI e o acampamento foi num colégio. Eu lembro que no dia da minha conversão, quem estava pregando é o pastor José Carlos. Pastor, porque eu tenho um amor muito grande. Hoje ele é da IPR, mas ele era da IPI à época. E eu lembro-me que era um dia de manhã. E o pessoal do louvor havia acabado de cantar. E o pastor Zé Carlos foi pregar. E a pregação dele basicamente dizia que a gente era pecador e ia todo mundo para o inferno. Você pode falar, uma pregação ruim para o acampamento, né? Pode ter sido ruim para todo mundo, mas eu me vi no inferno. Eu falei, esse lugar é ruim demais, não quer ficar estranho não. Quer vazado aqui. E eu me lembro que ele, ao final da pregação, ele fez um apelo e nos colocou todos para orar. E pediu para que nós fechássemos os olhos. E a banda foi tocar. E naquele momento, no meio daqueles acordes, no meio do clima emocional, e o pastor, ele falava de maneira veemente de que nós éramos merecedores no inferno, mas havia um caminho, o caminho da graça. E ele disse que o Salvador estava ali. E naquele dia eu senti como se fosse o próprio Senhor vindo ao meu encontro e passando por mim. Como se ele passasse por dentro de mim e continuasse caminhando lá para fora. E eu lembro exatamente o que eu senti. E eu lembro de tudo que mudou na minha vida. É claro que iniciou um processo dali. A partir daquele dia eu não fiquei perfeito, nem hoje sou. E aguardo na glória o dia em que serei. Não pelos meus méritos, mas pelo de Cristo. Mas eu me lembro. Eu me lembro desse encontro com Jesus. O apóstolo João fez isso ao exortar a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Lembrem-se, Apocalipse 2, de 4 a 5, contra vocês, porém, eu tenho isso, que vocês abandonaram o primeiro amor.
João está dizendo que a igreja de Éfeso era uma igreja teológica, era uma igreja litúrgica, era uma igreja que tinha uma boa doutrina. Talvez se você fosse naquela época na igreja de Éfeso, tinha o culto de jovens, o culto dos mais velhos, tinha a sua escola bíblica dominical. Era uma igreja organizada, era uma igreja que prezava pela palavra. Mas ela havia se esquecido do primeiro amor dos primeiros dias. E ela começou a viver por racionalidade. Versículo 5 de Apocalipse 2, João diz: lembrem-se de onde vocês caíram. Arrependam-se e pratiquem as obras que praticavam lá no começo. Se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar que ele está. Lembra, quem não retrocede é aquele que tem o coração aquecido pelo primeiro amor, porque quando vier a tentação ele vai lembrar de onde o Senhor me tirou, onde o Senhor me colocou. Os que não retrocedem são aqueles que conseguem visitar constantemente o lugar do arrependimento. São aqueles que sabem que dependem de Jesus para tudo e declaram isso com as suas atitudes na sua vida. Então, retroceder para nós não pode ser uma opção viável em nenhuma área. E para que a gente não faça isso, a gente precisa lembrar da conversão. Pastor, mas eu acho que eu não lembro desse evento não, acho que eu nem me converti direito. O Senhor está aqui hoje. O Senhor está aqui hoje. Ele quer que você entenda que você, pelos seus méritos, é um pecador miserável, cujo destino, pelos seus próprios pés, é o inferno. Mas ele lhe estende a graça bondosa, o amor impetuoso, o amor inconsequente, capaz de amar gente ruim como a gente e de levar com ele para morar para o céu. Salvador está aqui hoje. Segundo lugar, os que não retrocedem são aqueles que estão dispostos a sofrer pelo amor de Cristo. Hoje não está disposto a sofrer por nada. Ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer? Levanta a mão. Ninguém. Ninguém gosta de sofrer. A gente não gosta sequer de obedecer, porque a gente considera que qualquer tipo de ordem que venha sobre nós é uma espécie de imposição. Mas olha o que o autor diz, versos 33 e 34, ali da carta aos Hebreus novamente. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Sabe por que eles não retrocediam? Sabe por que para eles o retroceder não era uma ideia viável? Porque eles compreendiam que nada daquilo que eles pudessem angariar aqui com as suas próprias mãos era comparável àquilo que eles iriam receber de graça e que eles não poderiam pagar. Nenhuma faculdade, nenhum diploma, nenhum emprego, nenhum status, nenhum mestrado, nenhum doutorado, nenhum carro novo, nenhuma casa, nenhum bairro, nenhuma viagem para o exterior, nada que a gente consiga receber aqui tem mais valor do que aquilo que a gente jamais conseguiria comprar e que a gente recebeu de graça, no pacote da salvação. É por isso que eles estavam dispostos a sofrer pelo amor de Cristo. E aqui nós vemos que eles não retrocediam porque eles viviam em desapego pela vida. Eles perseveravam na fé, tinham firmeza de propósito e de caráter, mas tinham desapego pela vida. E veja bem, desapego pela vida não significa desconsideração pela vida. Desapego pela vida não significa desvalorizar as coisas que Deus tem te dado. Então, se você tem condição de estudar na melhor faculdade, estude. Se você tem condição de ter um melhor trabalho, tenha. Se você tem condição de comprar um bom carro, compre. Se você tem condição de morar num bom bairro, faça. Agora, você nunca pode ter essas coisas em detrimento de Cristo Jesus. Seu coração não pode estar nessas coisas. Porque senão qualquer abalo que você tiver em alguma dessas coisas, você vai querer retroceder. Olha que eles estavam na prisão e aceitavam alegremente o confisco dos seus bens. Não retrocedem aqueles que compreendem que a vida cristã não é uma espécie de magia para resolver os nossos problemas, mas que a vida cristã é um alistamento ao compromisso
com Cristo Jesus e não um retiro de férias. A vida cristã está muito mais ligada aos efeitos da cruz do que aos benefícios do céu. Porque ninguém vai ter os benefícios do céu sem passar pelos efeitos da cruz. Os que não retrocedem têm o mesmo pensamento que o apóstolo Paulo tinha. Paulo diz o seguinte, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Tem gente que para morrer é o pior prejuízo do mundo. Pastor, mas eu vou morrer. Passei na faculdade, vou morrer. Casei, vou morrer, isso é hora de morrer. Acabei de casar. Arrumei um namorado, uma namorada, vou morrer. Dá para esperar um pouquinho? Comprei aquela casa com todas as prestações do resto da minha vida, vou morrer? Você vai morar numa casa de graça, no céu, que o Senhor é o construtor, o edificador. Mas tem muita gente que a morte é um prejuízo. Por quê? Porque toda a esperança dele está nas coisas construídas aqui. Paulo diz, olha, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Aí em Filipenses 3:8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo era funcionário do Império Romano, tinha homens sobre a sua guarda, ganhava um bom salário, era reconhecido, tinha autoridade, era poliglota. Naquele tempo ser poliglota, irmão, você não tem ideia do que era aquilo. Se hoje já é uma grande façanha, com toda a tecnologia que nós temos aí, os cursos de inglês, japonês, português, um monte de coisa, tudo na internet, naquele tempo tinha isso não. Paulo vinha de uma boa família. Paulo diz, eu considero tudo isso como perda, como refúgio, eu perdi isso e dou glória a Deus. Os que não retrocedem são aqueles que aprendem a não colocar os seus olhos e os seus anseios nas coisas desse mundo e buscar uma vida focada na salvação e nos seus benefícios eternos. Sabe por que muita gente retrocede, brilha o olho quando pisa no solo de uma faculdade? Porque ele é iludido pela mosca do conhecimento. Ele quer construir a sua identidade em eu sei. Paulo diz que todo conhecimento dele ele colocou aos pés de Cristo. Ele fala para mim, eu só me orgulho de uma coisa, de Cristo Jesus e esse crucificado. É disso que eu me orgulho. É por isso que não retrocedia. Lembrava da conversão, não estava com o coração nas coisas. Em terceiro lugar, aguardam na promessa. Quem não retrocede é aquele que aguarda aquilo que Deus prometeu para você. O problema é que a gente não confia em Deus. Isso que é o problema. Como assim, pastor? Estou falando que a gente não confia em Deus. A gente confia, sabe? Mas não é confia com C maiúsculo. Dá uma prova para você. Nem precisa levantar a mão. Vocês têm certeza que estão salvos. Espero que tenham, né? Então, essa é só para os que têm certeza. Se você está em dúvida, nem você aperta um pause aí, você vai para outra pergunta. Você que tem certeza da salvação. Se o Senhor resolvesse vir te buscar hoje, agora, nesse momento, você sabe que tem céu te esperando. Você vai estar naquela fila dos vestidos de branco. Aquela que João falou, de onde vem, quem são? Esses passaram pela tribulação, tiveram a veste alvejada pelo sangue do Cordeiro. Eles jamais experimentarão da segunda morte. Verão um mar de vidro, rua de ouro, a casa que o Salvador Jesus preparou para você morar. E melhor do que tudo isso, você vai entrar naquele lugar onde o Senhor está perpetuamente. E você o verá e o conhecerá como Ele é. Isso é o que te espera. Não haverá mais pranto, mais choro, mais dor, mais doença, não tem mais morte, não tem mais pecado. Sabe o que é isso? Você jamais será tentado em nenhuma área da sua vida. Você verá
Jesus como ele é. Não vai ficar mais preocupado se ele era loiro, se era moreno, se era cabeludo, se tinha cabelo curto, se era cacheado, se não era cacheado, se era branco ou preto, se era gordo ou magro, se tinha o olho azul ou era... Você vai ver Jesus como ele é. Está tudo garantido. Mas, voltando, se ele falar assim, então é agora, bora, vamos. Só que eu estou dando opção. Você pode ficar se quiser. A gente tem dificuldade em crer que isso é melhor do que as coisas que a gente tem aqui. A gente tem dificuldade de, em última instância, esperar que aquilo que Deus tem para nós é melhor do que as coisas daqui. E o autor de Hebreus, ali no verso 34, parte final, diz assim, que aqueles irmãos que não estavam retrocedendo, aqueles que estavam felizes em perder as suas posses, sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Olha só, superiores, que Deus tem para nós é superior a tudo que a gente tem aqui, e permanentes. Lembra no Evangelho? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então onde você tem que pôr o coração? Onde não tem ferrugem, onde a traça não rói, onde o ladrão não vem roubar. É lá. Ele é permanente, ninguém pode tocar. Eles aguardavam na promessa. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. O autor de Hebreus está dizendo, olha só, vocês podem perder tudo aqui, vocês podem perder até a própria vida aqui, porque há uma vida ganha para vocês, de graça para vocês, comprada por preço na cruz do Calvário. Dá para abrir mão de boa do que tem aqui. Mas vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A Bíblia afirma que os que choram, os que são perseguidos por amor de Jesus, eles são bem-aventurados. Mateus 5:4. Mateus 5:4 e 10, 12. A Bíblia nos diz que são homens e mulheres que sabem que no Senhor o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. E ainda na própria carta aos Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, aqueles homens que são tidos por exemplo, mas que uns foram cortados no meio, outros passaram pelo fio da espada. A Bíblia diz que esses homens não eram dignos, ou melhor, de que o mundo não era digno que eles pisassem a planta dos pés aqui. E por que eles fizeram isso? Por que eles se submeteram a isso? Porque eles aguardavam na promessa. Os que não retrocedem são aqueles que aguardam as ricas bênçãos de Deus. As ricas bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós, que vamos morar no céu. Quando retroceder se torna uma possibilidade viável, é porque nós perdemos completamente a confiança de que Deus é fiel, de que as coisas que Deus diz Ele vai cumprir. Porque nós consideramos a fé apenas como uma mera instrução filosófica, apenas como um estilo de vida, como uma ideologia. Não é do tempo de vocês, mas do meu tempo, os autores, poetas diziam que os seus heróis haviam morrido de overdose e os seus inimigos estavam no poder. E os poetas do meu tempo, da minha juventude, diziam, ideologia, eu quero uma para viver. Talvez com outras palavras e muito menos poético do que isso, hoje nós busquemos uma ideologia para viver e às vezes imaginemos que o Evangelho possa ser essa ideologia. Eu vou dizer para você, ele não é. Ele não é uma ideologia, ele não é uma filosofia. O Evangelho é o poder de Deus que tira pecadores do inferno e coloca no céu. Esse é o Evangelho. E se a gente não crê nele, de uma maneira simples, assim como ele é, a gente corre um sério risco de retroceder. Então, olha só. Os que não retrocediam tinham o coração sempre lembrando do primeiro amor, daquilo que Cristo fez por eles. Estavam dispostos a sofrer por causa do amor de Cristo. Aguardavam na promessa, criam, Deus é bom, Ele vai fazer isso tudo que Ele falou. Nós cremos,
Cantamos aqui, ó, sei que um dia saberei tudo que o Senhor tem para mim. Face a face eu vou ver, vou estar rodeado de poder, meu temor vai embora. A luz do amor do Senhor vai brilhar sobre mim, não vou ter medo de nada, sem pranto, sem angústia, sem dor, sem morte, porque o Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. Aguardavam. E por fim, aqueles que não retrocedem são aqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus. Talvez esse seja um dos maiores desafios. Por quê? Porque de fato eu temo que muitas vezes nós, nessa analogia da camiseta e da pele, muitas vezes nós tratamos a fé apenas como uma camiseta que a gente veste de domingo à noite, de sábado à noite, de domingo de manhã, quando a gente não mata, né? Às vezes passa o ano inteiro com a camiseta limpa. A gente considera a fé como algo que a gente tem e não como algo que a gente é, que faz parte da gente. Aqueles que não retrocedem, eles não o fazem porque eles vivem pela fé em Cristo. Verso 37 e 38 de Hebreus diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não vai demorar. Olha só, Jesus está às portas. Muito em breve. Rápido. Um piscar de olhos. Ou Ele nos vem chamar, ou nós vamos nos encontrar com Ele, ou pelo grande encontro nas nuvens, com a voz do Senhor chamando, ou mesmo pela morte. Vai ser muito rápido. Mas o autor de Hebreus diz assim, o justo. E é interessante porque aqui, o autor ele muda a perspectiva de quem está falando. Não é mais necessariamente o autor falando ao povo. Ele fala como sendo a voz de Deus. Ele diz, o meu justo. Aquele que é meu, aquele que eu comprei. Aquele que eu redimi, aquele que eu lavei. Aquele por quem eu morri na cruz. Aquele que compõe o número exato de todos os eleitos que vão morar no céu. Aquele que é a igreja triunfante. Esse, o meu justo, ele viverá pela fé. Essa foi a verdade que aqueceu o coração do monge Martinho Lutero, que tinha um medo desesperador do inferno e tentava alcançar o céu pelos seus próprios méritos. E era um homem religioso que se envolvia nos seus exercícios espirituais. Lutero lia a Bíblia como ninguém, estudava a Bíblia como ninguém, orava como ninguém, fazia devocionais, ia à igreja, rezava o seu texto, fazia suas penitências. Era um homem extremamente religioso, mas havia um turbilhão no seu coração. A percepção de que nada do que ele fazia por si mesmo poderia livrá-lo do inferno. Lutero chegou, em um momento de desespero, subir os degraus de uma igreja. Agora eu não me lembro exatamente nem quantos degraus, nem qual é a igreja. Vocês me perdoam, mas vocês vão lá e pesquisam. Mas eram vários degraus. E em cada um desses degraus, Lutero rezou o texto todo. Se eu não me engano, é 100 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Ave Maria é coisa demais. Em cada um, de joelhos, com medo de ir para o inferno. E quando ele chegou no último degrau, ele se apavorou, porque o medo de ir para o inferno era tão grande quanto no início, e ele ficava desesperado. Até que um dia, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, Lutero teve um encontro poderosíssimo com o Evangelho. Falou, Lutero, não é pelo que você faz. O justo viverá pela fé, Lutero. Não é pelo que você faz, é por aquilo que já foi feito por você. Porque não há nada que você possa fazer. E Lutero entendeu essa verdade. Isso lhe trouxe paz ao coração. Os que não retrocedem vivem pela fé. Vivem pela verdade que já foram comprados, de que já foram aceitos, de que já foram recebidos, já foram acatados, abraçados, de que já foram perdoados pelo poder do Evangelho. O apóstolo Paulo afirma que a caminhada para o alvo, que caminhava para o alvo, e o alvo é Cristo. Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Fé em Cristo. A minha vida é Cristo. Eu trabalho por causa de Cristo, eu estudo por causa de Cristo. Eu vou constituir uma família não por causa de mim mesmo, mas por causa de Cristo. Eu vou amar uma mulher a vida inteira por causa de Cristo. Eu vou me submeter a um homem a vida inteira por causa de Cristo. Eu vou educar os meus filhos no caminho da fé por causa de Cristo. Eu vou trabalhar com afinco por causa de Cristo. Eu vou ser o melhor aluno por causa de Cristo. Eu vivo pela fé. A fé não é algo que eu tenho, a fé é algo que eu sou. É a minha nova identidade. Eu fui comprado. Eu fui transformado. Eu passei da morte para a vida. É isso que Hebreus está dizendo. É isso que o autor diz. O justo de Deus, o meu justo, ele vai viver pela fé. Ele vai viver por aquilo que Cristo fez por ele. E isso é fé. Os que não retrocedem são aqueles que não seguiam pelas vistas daquilo que tem no mundo, mas que tem o seu coração lá na eternidade de Deus. Onde está seu coração? Jesus diz que onde está o seu tesouro, naquele lugar está guardado seu coração. Onde está o teu? No casamento? No emprego? No carro? Onde está? No estudo, nos amigos, na aceitação das pessoas? Porque em qualquer um desses lugares, ele não está seguro. O emprego vai embora, as pessoas são frugazes, elas nos abandonam, nos deixam, nós deixamos pessoas. Às vezes quando a gente fala isso, não, as pessoas abandonam. Quanta gente a gente abandonou pelo caminho? Quanta gente nós mesmos deixamos para trás? Por vários motivos, não necessariamente por coisas ruins, até pelas circunstâncias da vida. Aquele amigo que você tinha de uma vida inteira, de repente seu pai mudou de cidade, você foi obrigado a mudar com ele, acabou. Você converteu, ele já não dá mais, vocês não vão na mesma festa, não falam as mesmas coisas, não contam as mesmas piadas, não compactuam dos mesmos gostos. Ele olha para você, tem gente que fala isso, eu não sei o que aconteceu com você. Você era tão gente boa, agora parece que você morreu. Você fala, acertou, miserável. Morri mesmo. Eu morri para esse mundo, eu morri para as coisas desse mundo. Eu fui crucificado com Cristo naquela cruz. E esse viver que agora vivo, ele não é meu. Esse viver que eu tenho agora é o viver que Cristo me deu. Isso é fé. Os que não retrocediam, não faziam, porque eles viviam por fé. Eles não estavam nem aí se as coisas desse mundo iriam dar certo ou não diante das suas perspectivas de sucesso. Até porque para muitos deles o sucesso era ser perseguido. Já imaginou? Pastor, estou feliz hoje, hein? Meus amigos da escola, todo mundo me cancelou por causa de Cristo. Imagina? Sabe aquela festa que eu queria ir, esperei o ano inteiro? Não me convidaram. Aleluia. Glória a Deus. Mas eles não fizeram por causa de Cristo. Pastor, estou feliz, fui mandado embora, hein? Você vê? Glória a Deus, pastor. Precisava tanto daquele emprego, mas olha, eu tinha que roubar, tinha que mentir, tinha que fazer uns negócios, umas falcatruas, e por causa de Cristo eu fui demitido. Eles pensavam assim. Eu perdi tudo por causa de Cristo. Os que não retrocedem são aqueles que sabem que todas as coisas, inclusive as perdas, as derrotas, as frustrações, as adversidades, todas elas colaboram, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Retroceder tem sido uma possibilidade viável para você? Se você perder uma amizade, status, algo que você goste muito aqui, que a gente também tem coisa boa, que a gente perde, a gente se revolta contra Deus. Perder alguém que você ama. Deus não podia fazer isso comigo. Ah, brincou.
Ele podia te mandar para o inferno. Ele não faz por graça, misericórdia. Mas a gente às vezes age como um filho mimado e faz birra. Só não podia tirar. Eu amava demais. Eu amava mais que você. Às vezes eu te amo mais do que você possa imaginar. Às vezes não, eu sempre amo mais do que a gente possa imaginar. Retroceder é uma possibilidade viável para você? Que aqueles que estão em Cristo têm como resposta: jamais. Jamais. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, para serem destruídos, mas dos que creem e são salvos. E a gente só vai conseguir isso entendendo que a gente precisa ter uma experiência de conversão com o Salvador Jesus. Ninguém vai perseverar rumo ao céu se não for pela ação do Espírito Santo que mora em nós. E o Espírito Santo não vem morar em nós se a gente não for convertido e tiver a vida entregue em Cristo Jesus. Então lembre-se do seu primeiro amor, lembre da conversão. E se você ainda não converteu-se, pastor, eu queria experimentar esse negócio que o pastor falou aí hoje. Eu nem sei direito, ele falou uns negócios, umas linguagens meio teológicas lá, não entendi, mas eu sei que o senhor está aqui, sei que o seu evangelho é bom e é verdadeiro, então assim, eu queria experimentar isso. Eu queria que o senhor me desse a visão dos meus pecados e do quanto eu preciso do Senhor e do quanto eu sou amparado pela sua graça. Eu queria, Senhor, estar disposto a perder as coisas pelo amor de Cristo. Porque eu não vou retroceder. Nada que tirarem de mim vai ser algo grande demais, porque nada é meu. Eu fui conquistado para ganhar as coisas que eu não posso comprar. Quero aguardar na promessa, Senhor. E viver pela fé. O Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, não enviou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário à toa. Ele fez para que nós efetivamente fôssemos salvos por Ele. E Jesus salvou todos aqueles a quem Ele veio salvar. Não escapou nenhum. 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 Todos por quem Cristo morreu, de fato, herdarão o céu. Sabedores dessa verdade, nós não podemos e nem devemos olhar para trás. Não podemos pensar em retroceder. O mundo vai tentar nos enganar com várias propostas, várias tentações e provações. Mas se você lembrar aquilo que Cristo fez por você, se você estiver disposto a viver por isso, não vai ser uma possibilidade viável para você. Porque nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode repetir isso comigo? Você pode dizer? Fala assim: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode dizer de novo mais forte. Fala assim: nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos esses. Não por nossa causa, mas por causa de Cristo. Que Ele nos sustente todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Quero orar por você. Retroceder não é uma possibilidade viável para nós. Porque fomos comprados por preço na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua boa mão que sempre nos guia. Obrigado pelo Teu poder e o poder do Evangelho que nos confronta, mas que nos consola. Nos confronta com a realidade de que somos inadequados, somos pecadores, que somos por merecimento herdeiros do inferno. E nos consola com a verdade que, embora pecadores, fomos perdoados. Embora indignos, fomos aceitos. Embora escravos, fomos comprados e nos tornamos livres.
embora herdeiros do inferno, merecedores do inferno, nos tornamos herdeiros do céu. Senhor, que essa verdade tome conta do nosso coração como um todo, de maneira que em nenhum momento da nossa vida, da nossa caminhada, retroceder possa sequer, Senhor, ser uma possibilidade aventada na nossa mente, quanto mais viável. Nos fortaleça em Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua boa mão. Conduz-nos com graça.